Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua presença, para aprender da Tua palavra, meu Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, esteja nos conduzindo, nos dando sabedoria. Colocamos, Pai, diante de Ti as nossas vidas, Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha repreender todo o mal das nossas vidas, todo desânimo, meu Deus, toda falta de fé, toda frieza, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor, Pai, venha abençoar, meu Deus, a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, meu Pai. É isso, Deus, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Prestando um culto santo a Deus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 24 e diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos fazer o estudo desse salmo, que é um salmo de Davi, e também ele é considerado um salmo messiânico e um salmo litúrgico. Por que é um salmo messiânico? Porque é um salmo, como eu já falei, nas outras lições, que se refere a Cristo. Do versículo 7 em diante, quando ele fala do Rei da Glória, que é o Senhor poderoso, forte. Então, esse Rei da Glória, ele está se referindo a Jesus. Tanto é que no Novo Testamento, várias passagens, vários versículos se referem a Jesus também como esse Rei da Glória. E um salmo litúrgico, porque ele era um salmo que naquela época, quando ele foi escrito, ele era utilizado, ele era usado nos cultos realizados no templo. E como eu disse, esse é um salmo de Davi, e estudiosos afirmam que esse salmo ele foi escrito para celebrar a mudança da Arca da Aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Então hoje nós vamos estudar esse salmo com relação mais a essa parte litúrgica dele, de pertencer ao culto, de fazer parte do nosso culto de adoração a Deus. Tanto é que o título da lição é Prestando um culto santo ao Senhor, a Deus. O primeiro tópico da lição diz assim: o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. O primeiro subitem diz o contexto do Salmo 24. Então, são duas coisas que eu já até falei. Primeiro, que ele é o salmo que foi escrito, como os estudiosos afirmam, quando a arca foi transportada, quando a arca foi transferida para Jerusalém, para a tenda que ficava no Monte Sião. E a segunda coisa é que ele é um salmo messiânico, porque é um salmo que se refere ao Senhor Jesus. Na lição de hoje, nós vamos estudar a perspectiva do salmo como ele sendo um salmo litúrgico, que nos ajuda no culto de adoração ao Senhor. Então, por causa do seu texto, ele é um salmo bastante adequado para o culto. Por quê?
porque a gente fala do Deus, né, do Deus Todo-Poderoso, do Deus soberano. Então ele é considerado um salmo litúrgico porque ele nos auxilia na prática do culto moderno, da mesma maneira que auxiliava na prática do culto naquela época, né, naquele contexto. E a gente pode dividir a estrutura do Salmo 24 em duas partes: o objeto da adoração, que é Deus, e a vida de quem adora ao Senhor. O próximo subitem fala sobre Deus é soberano. E isso fica bem claro, bem evidente, é bem destacado neste salmo. E o primeiro versículo atesta que o mundo e tudo o que nele habita pertencem ao Senhor. E essa é a mais pura verdade. As pessoas acreditando, as pessoas aceitando ou não. E que foi Deus que criou, que fundou, que estabeleceu, né, a terra sobre os mares, que fez todas as coisas, os rios. E Deus, ele é o objeto da nossa adoração. Da mesma maneira que ele era o objeto da adoração do povo ali na tenda de Israel. Então, como ele estabeleceu o mundo, como ele formou todas as coisas, né? Tudo o que existe no mundo, Deus também formou a nossa vida, né? Ele forjou a nossa vida segundo a sua vontade e nós somos criação desse Deus Todo-Poderoso e nós não podemos nos esquecer nunca disso. Nós sabemos que o mundo quer criar várias teorias, que quer tirar, né, de Deus a responsabilidade pela criação do mundo e pela nossa criação. E nós sabemos que todas essas coisas são apenas para tentar desviar a atenção das pessoas, afastar a atenção de Deus. Mas nós temos essa certeza, essa convicção, e o salmista afirma isso muito bem no Salmo 24, né? Que Deus, ele é o Criador. Foi ele que fez todas as coisas, foi ele que estabeleceu todas as coisas. E é a ele que nós devemos louvar, que nós devemos adorar, que ele é soberano, né? Que nós não somos onipotentes, né? Nós somos limitados, mas Deus que criou, que formou, que estabeleceu todas as coisas, ele é onisciente, ele é todo-poderoso, ele tem um poder ilimitado e infinito, né? Ele é o Deus que pode todas as coisas. E o Salmo deixa isso muito claro, amém? O próximo tópico diz assim: a coroação do rei. Então é versículo 7 ao 10 que fala sobre isso. E é possível a gente contextualizar esses versículos a um chamado ao povo diante das portas da tenda que se tornou o templo antes deles construírem o templo mesmo, porque esse salmo foi escrito na época de Davi e eles ainda não haviam construído o templo, porque quem construiu foi Salomão. Então, naquela época, o templo ainda era uma tenda. E o pastor George Wood, em sua obra Salmos, ele diz que nos versículos 3 a 6, o adorador ele está de fora do templo. Mas nos versículos 7 a 10, ele está dentro da área do templo. E o Senhor forte, poderoso, o Rei da Glória, entrando no templo, nos versículos 8 ao versículo 10. Então, como cristãos, nós também aplicamos os versículos 7 a 10 a essa messianidade de Jesus Cristo, né? Dele ser o nosso Senhor, dele ser o Rei da Glória, dele ser o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, né? O que veio para nos salvar, para morrer no nosso lugar. Então, embora ele tenha sido humilhado até a sua morte, morte de cruz, Deus o exaltou de maneira gloriosa, de maneira poderosa, dando a Jesus o nome acima de todo nome. E a palavra de Deus diz, né, que um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, toda língua vai confessar
que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então o Salmo 24, ele nos ajuda a adorar o Deus Filho, né? A adorar o Senhor Jesus. E esse elemento cristocêntrico do culto cristão faz parte, né? A gente adorar a Jesus, a gente louvar, a gente glorificar, a gente lembrar, né? A gente aprender, a gente receber a graça do Senhor, a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, porque é isso que vai transformar as nossas vidas, que vai transformar a nossa existência, né? E nele, em Jesus, nós experimentamos um pouco do reino eterno do nosso Senhor, que um dia vai ser implantado neste mundo e de uma vez por todas. Amém? O próximo tópico diz assim: como se apresentar diante de Deus em santo culto? O primeiro subitem fala pureza de coração. Então, o versículo 3, eu vou até novamente, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Então ele pergunta: quem serão essas pessoas? Quem vai estar preparado? Quem pode estar neste lugar? E aí ele mesmo responde, né? O limpo de mãos e puro de coração, que não tem vaidade e que não pratica o engano. Então todas essas são características que o Senhor espera dos seus servos, né? Daqueles que se tornam filhos de Deus através de Jesus Cristo. Essas características que o Senhor quer de nós, para que a gente possa entrar no templo e cultuar ao Senhor. Então, é um tipo de vida em que o adorador ele vai renunciar à sua própria vontade, o seu próprio ego, para fazer a vontade de Deus, para entronizar o Senhor no seu coração. Então é um estilo de vida que tem consequências práticas, não apenas dentro do templo, mas em toda a nossa vida fora do templo, porque é isso que vai mudar a nossa sociedade. O que muda o nosso país, a nossa cidade, a nossa nação, não é como nós somos dentro do templo, mas é como nós somos fora do templo. Nós não podemos ser cristãos que agem como pessoas que estão no mundo. Nós não podemos ser cristãos, pessoas que se dizem cristãs, mas que enganam, que mentem, que roubam, que são corruptos, que são enganadores. Então nós precisamos ser diferentes, agir diferente onde quer que nós estejamos. Então, não importa onde você trabalha, né? Se é no comércio, se é numa instituição pública, em todos os lugares que nós estivermos, se é numa escola, nós precisamos agir dessa maneira, né? Com essas características que o salmista diz que o Senhor espera daqueles, né, que vão estar diante dele, que vão poder entrar no templo, que vão poder subir ao monte para adorar o Senhor. Amém? E o próximo tópico fala sobre bênçãos e justiça de Deus, que está no versículo 5 e 6. Então, nos versículos 5 e 6 trazem uma promessa. O adorador que age de acordo com o versículo 3 e 4, né, que nós falamos dessas características, receberá bênçãos de Deus e sua justiça para a salvação. Então, nesse sentido, esses adoradores são os que buscam a face do Senhor. E tudo que nós fazemos nessa vida traz consequências. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, a consequência é qual? É bênção, é justiça, é salvação, é paz, né? São coisas boas para as nossas vidas. Então, quando a gente busca a face de Deus, né? Quando nós somos verdadeiros adoradores, nós realmente, né, nos apresentamos diante do Senhor com um coração quebrantado, com uma vida transformada, para buscá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. Amém? E o próximo subitem diz, né? É tempo de subir ao monte do Senhor. Então, o Salmo 24 nos chama a subir ao monte do Senhor. O Novo Testamento,
ele aprofunda a compreensão do templo de Deus. Hoje, né, o Espírito Santo, ele nos impulsiona a glorificar a Cristo. Lá em Hebreus, né, o escritor, ele diz que tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, em Cristo, nós podemos e devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós temos que adorar o Senhor com as nossas vidas, onde quer que a gente vá. Nós adoramos a Deus na igreja, mas nós adoramos a Deus na nossa casa, nós adoramos a Deus onde nós estivermos. E como eu disse, é isso que vai fazer a diferença na nossa sociedade. Então, aquela pessoa que sobe ao monte do Senhor, ele vive realmente uma vida transformada, né? Ele tem um estilo de vida de um verdadeiro adorador, né? Daquele que é submisso à vontade do Senhor, daquele que adora a Deus com a sua vida, né? Em todos os seus caminhos. Amém? E o próximo tópico diz assim: culto, a expressão visível do divino na terra, o culto a Deus. Então, o culto a Deus basicamente é o quê? É o momento onde nós reverenciamos, adoramos a Deus na nossa igreja local. Embora nós saibamos que nós não precisamos adorar a Deus apenas na igreja, né, que a adoração ao Senhor não está restrita a um local, né, uma posição geográfica, mas só que desde o início da igreja, os cristãos, eles se reuniram para adorar a Deus, para reverenciar, para buscar. E eu digo mais, mesmo antes, né, da igreja cristã, né, quando era no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quer dizer, quando ainda nem existia Jesus, eles já se reuniam no templo. Então essa é uma tradição importante, porque é algo que Deus estabeleceu desde sempre. Amém? Então é importante nós cultuarmos o Senhor na nossa igreja local, sim. E quando a gente se reúne na nossa igreja local, né, nas igrejas locais de uma maneira geral, nós também cumprimos duas ordenanças do Senhor. A primeira é o batismo e a segunda é a ceia do Senhor. Amém? Então, a gente entende que Deus, ele está conosco no culto, quando a gente se reúne na nossa igreja local. Essa é a nossa fé, né? E o próprio Jesus disse isso, né? Que quando se reunirem 2 ou 3, ele estaria ali presente. E quando nós nos reunimos no culto, nós fazemos o quê? Nós louvamos, nós adoramos, nós oramos, nós intercedemos, nós falamos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus e nós esperamos que o Senhor fale conosco, tanto através da exposição da palavra do Senhor, quanto através dos testemunhos que os irmãos contam, do louvor. Então, em todo momento do culto, o Senhor, ele está ali presente para falar conosco. Então, se nós estivermos atentos, se nós estivermos ligados ao que está acontecendo durante o culto, o Senhor sim vai falar conosco, né? E o Senhor, ele se manifesta no culto local através dos dons espirituais também. Porque a própria palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos, cada um tem um dom, né? Um fala, o outro louva, o outro expõe a palavra de Deus, o outro ora, o outro tem um dom de cura, o outro tem um dom de profecia. Então, a igreja local é uma reunião de pessoas que têm dons especiais, espirituais da parte do Senhor, e esses dons estão ali disponíveis para servir a vida dos irmãos. Porque o dom, ele não é pra gente, eu não tenho um dom para mim. De que adianta eu ter um dom, por exemplo, de pregar a palavra de Deus só para mim? Não é para mim o dom é para a igreja, é para outras pessoas. Quem tem, por exemplo, o dom de cura, né? Ela vai curar quem se ela não estiver doente? Não é para
Quem tem o dom de cura, por exemplo, aquele dom não é para a pessoa somente, é para outras pessoas. Deus quer usar aquela vida para curar outras pessoas. Um dom de louvor, né, profecia, todos os dons são assim, né? São para edificação da vida de outras pessoas, é para abençoar a vida de outras pessoas. É por isso que cada pessoa tem um dom, porque aí a gente precisa de outras pessoas, né? Ninguém tem todos os dons, ninguém é autossuficiente. Nós precisamos sim uns dos outros, e na igreja a gente congrega ali um grupo de pessoas que estão dispostas a oferecer os seus dons para abençoar a vida da congregação, a vida da igreja, a vida de todos os irmãos. E o próximo subitem fala sobre a importância da liturgia. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que liturgia é a forma que o culto a Deus ele é conduzido. Então, quando a gente se reúne na nossa igreja local, aquela maneira ali que a gente conduz o culto, é isso que nós chamamos de liturgia. E de acordo com a história, a igreja local, ela tem, né, assim, um padrão. Então tem louvor, né, que são os cânticos. Naquela época também já tinha, e eles louvavam os próprios salmos, né? Os salmos é como se fosse o inário deles, o livro de salmos. Então eles louvavam, eles oravam, pregavam a palavra de Deus. Então sempre teve, né, essa liturgia. E a liturgia também ela é importante para que o culto ele seja conduzido com ordem, né, para que tenha uma direção, para que tenha um início e um fim de maneira organizada. E a gente percebe que funciona bem, né, porque já está assim há tantos anos, e quantas vidas têm sido edificadas, né, como nós temos sido abençoados nos nossos cultos, nas nossas igrejas locais. Então, apesar de ter essa liturgia para organizar, para conduzir o culto, nós sabemos que existe a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, quando as pessoas elas participam dessa liturgia, o Espírito Santo usa cada uma delas da sua maneira. E é interessante porque às vezes a gente vai lá no culto, né, e participa, ou com uma palavra, ou com um louvor, e a gente pode achar que somos nós, né? Eu que preparei, eu que, né, estudei, que participei, que ensaiei esse hino para louvar, mas na verdade é o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Então quando você louva um hino é porque alguém que está ali naquela igreja, naquele dia, está precisando ouvir aquele hino. Quando você leva uma palavra, um versículo que seja, e você faz ali uma explicação ou não, só o fato de você ler um versículo é porque alguém ali está precisando de ouvir essa palavra que você vai falar. Então a gente também não pode ficar assim, tem gente que tem às vezes timidez, né, vergonha de falar. A gente não pode ter essa timidez, porque é o Espírito Santo de Deus que está nos usando. Ele quer abençoar e edificar a vida de outras pessoas através das nossas vidas, amém? Então, cada momento do culto tem a sua importância. E como que é assim tradicionalmente nas igrejas, na maioria das igrejas? Então, tem uma abertura, né? Geralmente a leitura de um salmo, de abertura. E aí depois tem louvor, aí tem oportunidades. Outras igrejas às vezes não dão oportunidade. E aí tem o momento das ofertas, tem o momento da pregação, momento do apelo, momento da bênção final, encerramento do culto, né? E oração, né? Várias vezes durante o culto. Então, geralmente é isso que existe, né, na liturgia dos cultos nas igrejas locais de uma maneira geral. E o próximo subitem diz assim: como devo me preparar para o culto? Então, de acordo com o Salmo 24, nosso culto e sua liturgia devem nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando a gente fala em espírito e em verdade, tem a ver com a maneira que nós participamos ali do culto, com a nossa disposição, de nós estarmos realmente presentes, atentos e intencionais, ativos ali no momento do culto.
Aí você fala assim, mas por que ativa? Eu não vou participar, eu não vou falar nada. Você tem que estar ativo com o seu coração, com a sua mente, com o seu entendimento. A gente tem que ir para o culto e estar presente, focado, prestando atenção. Porque, infelizmente, existem pessoas que elas vão para o culto de corpo presente, só que a mente delas, o pensamento está longe. Ela não está realmente adorando a Deus, ela não está realmente cultuando ao Senhor. Na verdade, não está nem prestando atenção no que está acontecendo ali no culto, né? No que está sendo pregado, no que está sendo falado, não participa do louvor. Então, você tem que participar do culto de maneira atenta, né? De maneira ativa. É isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade. É você estar verdadeiramente ali presente, com toda a sua atenção, com toda a sua mente, com toda a sua intenção, né? Prestando atenção no culto, participando do culto. Então, no momento do culto, nós estamos subindo ao monte do Senhor. Então, nós precisamos ser participantes ativos, né? Entoar cânticos com o nosso coração, prestando atenção em cada palavra, né, do louvor que nós estamos louvando ali, né? Na hora da oração também, falar com o nosso coração, né? Abrir o nosso coração para Deus, orar verdadeiramente, confiando e crendo que o Senhor está presente ali, ouvindo a sua oração, recebendo a sua adoração, recebendo o seu culto para o Senhor, né? Recebendo o seu louvor, recebendo tudo ali que você está entregando para Ele naquele culto. Amém? E é tão importante nós participarmos do culto dessa maneira ativa, porque um culto pode mudar a trajetória de uma pessoa. Às vezes, uma palavra que você escuta no culto, ela vira uma chave na sua mente e muda a sua vida. Quando Ana, ela entrou ali no templo e ela orou e ela rasgou o coração dela diante do Senhor, ali foi o culto dela a Deus. E naquele culto o Senhor mudou a história de Ana, porque antes ela era estéril, não podia ter filhos, e ela saiu dali com a promessa de que ela seria mãe, e verdadeiramente ela foi, e verdadeiramente o Senhor cumpriu a palavra na vida dela. Mas por quê? Porque ela foi ativa, né? Ela verdadeiramente cultuou o Senhor, e é isso que Deus ele espera de nós. E eu vou ler a conclusão que diz assim: o Salmo 24 mostrou que Deus é o objeto de nossa adoração e que nós vivemos para adorá-lo. Nesse sentido, temos um compromisso ético com Deus e com nós mesmos, que expressa a nossa vida de culto a Deus. O momento em que passamos em comunhão, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, pode alterar por completo a trajetória de nossa vida. Portanto, cultuar a Deus com os nossos irmãos se torna o melhor ato do mundo. E quando a gente ama a Deus verdadeiramente e nós queremos cultuar o Senhor, como eu falei, verdadeiramente, em espírito e em verdade, é um prazer nós irmos à casa do Senhor, nós irmos para o culto. E não importa se é numa grande igreja, com uma equipe de louvor muito grande, muito linda, ou se é numa igreja pequena, com poucas pessoas, com um louvor simples. Por quê? Porque o que importa é a disposição e a intenção do nosso coração. Porque não adianta nada você estar numa igreja grande, que tem uma equipe de louvor maravilhosa, se você não está prestando atenção, se você não está ali em espírito e em verdade. Da mesma maneira que também, se você estiver numa igreja pequena e também não estiver em espírito e em verdade, nada vai acontecer. Mas se você vai para a igreja, se você vai cultuar o Senhor na igreja grande ou na igreja pequena, ou na sua casa, no seu quarto, no seu carro, mas se você estiver ali em espírito e em verdade, aí vai ser o melhor momento do seu dia, vai ser o melhor lugar que você pode estar, porque você vai sentir a presença do Senhor. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.